Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje, homenagem a Bezerra de Menezes. Neste 29 de agosto, homenageamos uma das maiores personalidades do Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes, que se destacou na profissão de médico, na política e foi um dos mais ilustres propagadores e praticantes do espiritismo. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831 no município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará. Em 1838, no interior do Ceará, conheceu as primeiras letras em escola da Vila do Frade, estando à altura do saber de seu mestre em 10 meses. Já na Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, para onde se transferiu em 1842 com a família, aprendeu latim em 2 anos, a ponto de substituir o professor. Em 1846, já em Fortaleza, efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Bezerra queria tornar-se médico, mas o pai, que enfrentava dificuldades financeiras, não podia custear-lhes os estudos. Em 1851, aos 19 anos, tomou ele a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de 400 mil réis que os parentes lhe deram para ajudar na viagem. No Rio de Janeiro, ingressou em 1852 como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Para poder estudar, dava aula de filosofia e matemática. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em março de 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro de 1858 como cirurgião-tenente. Ainda em 1857, candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o cancro encarado pelo lado do seu tratamento, sendo empossado em junho de 1857. Já em franca atividade médica, Bezerra de Menezes demonstrava o grande coração que iria semear até o fim do século, sobretudo entre os menos favorecidos da fortuna, o carinho, a dedicação e o alto valor profissional. Foi justamente o respeito e o reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política. Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860 pelo Partido Liberal. Na Câmara Municipal, desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro e na defesa dos humildes e necessitados. Foi reeleito com simpatia geral para o período de 1864 a 1868. Em 1867, foi eleito deputado-geral, correspondente hoje a deputado federal. Dissolvida a Câmara dos Deputados em 1868, com a subida dos conservadores ao poder, Bezerra dirigiu suas atividades para outras realizações que beneficiassem a cidade. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885. Neste período, criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos. Em 1885, atingiu o fim de suas atividades políticas. Outra missão o aguardava, esta mais nobre ainda, aquela de que o incumbiria Ismael não para o coroar de glórias que perecem, mas para trazer sua mensagem à imortalidade.
O Espiritismo, qual maná celeste, já vinha atraindo multidões de crentes, a todos saciando na sua missão de consolador. Logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, em 1875, foi oferecido a Bezerra de Menezes um exemplar da obra pelo tradutor Dr. Joaquim Carlos Travassos, sob o pseudônimo de Fortúnio. Foram palavras do próprio Bezerra de Menezes ao proceder à leitura de monumental obra. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Mais que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Em 1883, recrudescia de súbito um movimento contrário ao espiritismo. O venerável médico aconselhava os adeptos a contrapor-se ao ódio, o amor, e agir com discrição, paciência e harmonia. Embora sua participação tivesse sido marcante até então, somente em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes, perante grande público, em torno de 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora Doutrina. Daí por diante, Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara Ismael. Com sua cultura privilegiada, aliada ao descortino de homem público e amor ao próximo, conduziu o barco de nossa doutrina a bom termo. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889 e foi reconduzido ao cargo em 1895, nele permanecendo até 1900, quando desencarnou. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar a consulta. Por ocasião de sua desencarnação, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Allan Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. O resultado de sua obra pode ser visto pela multiplicação de centros e comunidades espíritas que carregam, mais do que seu nome, sua postura diante da vida e o esforço em ajudar o próximo sem esperar qualquer tipo de recompensa. Portanto, a nossa homenagem, a nossa gratidão a Adolfo Bezerra de Menezes. Agora vamos ouvir a música Iluminado Guia, na voz de Neuza Peluso. Sua aura é tão iluminada como uma cascata de luz. Seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus, de sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor. Nos olhos duas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.